caráter da revelação espírita, que mais tarde ele vai transformar esse opúsculo no primeiro capítulo do seu último livro, que chamou-se A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E neste primeiro capítulo, ele vai falar sobre o duplo caráter da revelação espírita. Então, ele frisa muito bem que o Espiritismo é uma revelação que tem um duplo caráter. O primeiro caráter é o caráter religioso da revelação de Deus aos homens através dos espíritos superiores, tendo Jesus como parâmetro, como você bem falou. E o segundo caráter da revelação espírita é a revelação dos homens no trabalho aqui da Terra, no trabalho científico e filosófico. Então, unindo essa fala de Kardec, já mais madura, não é? Porque esse livro ele escreveu já no final da sua vida e foi integrar o seu último livro quando ele já tinha 65 anos de idade, 64 anos de idade. Então, nós vamos ver que ele reflexionava profundamente a respeito do tríplice aspecto da doutrina espírita, em que a base é justamente a revelação dos homens, porque é a reflexão filosófica do homem sempre pensando o que eu estou fazendo aqui na Terra, o que é esta vida terrena, não é? De onde eu vim, para onde eu vou, quem são os meus parentes, quem são os meus amigos, quem são os meus inimigos, as pessoas com as quais eu antipatizo, não é? Porque eu tenho essa tendência, porque eu tenho esta predileção de profissão ou de busca, e assim sucessivamente. É a busca filosófica humana. É aquela fala de Jesus, quando ele vira para nós e fala assim: batei e abrir-se-vos-á. Busca e acharás. Não é? Então, nós temos que buscar a verdade. E a filosofia é isso, é a busca da verdade. Ao mesmo tempo, o trabalho dos homens implica na revelação da verdade através da ciência. Então, essas questões filosóficas, ao longo da história humana, vão provocar o próprio surgimento da ciência positiva, da ciência investigativa, não é? Da ciência de observação. Olha só, e logo você aí mencionou que o Espiritismo, segundo o próprio Kardec escreveu no que é o Espiritismo, é uma ciência de observação. Ora, se ele é uma ciência de observação e, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica, ele está observando o quê? A gente precisa entender isso. O que Kardec, junto com os seus pares, estavam observando e dessa observação deduziram a ciência espírita. Então, a resposta é uma só. É a manifestação dos espíritos. É a mediunidade. Então, o foco central da doutrina espírita, revelatório, aí que nós vamos à revelação divina. Porque é aquele primeiro caráter da revelação espírita, que é a revelação divina aos homens, através, naturalmente, de Jesus, de seus prepostos e mensageiros, representantes, assim, do Espírito da verdade, que, através de médiuns considerados de reputação ilibada, filtram com muita clareza o ensino superior dos espíritos superiores. Então, a obra de Kardec, ela nasce justamente dessa observação, e ele vai trazer essa ciência espírita maravilhosa, através inicialmente da filosofia espírita, expressa no Livro dos Espíritos, da ciência espírita, através do Livro dos Médiuns, e
por final, da religião espírita, através do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que são as consequências morais, né, do ensino do Cristo aplicados na prática, da nossa prática diária. Bom, nesse intercâmbio maravilhoso com o mundo espiritual, Allan Kardec vai, então, definir algumas questões pelo ensino desses espíritos superiores. Então, a primeira questão é a existência de Deus. E se coloca lá o seguinte: Deus, a inteligência suprema, causa primária ou, por outros, primeira de todas as coisas. Como que nós vamos ter a prova da existência de Deus? A prova da existência de Deus pode ser encontrada num próprio axioma científico, através do qual não há efeito sem causa. E assim, segundo a própria colocação de Kardec neste livro, que é o Espiritismo, assim é só procurar a causa de tudo, o que não é obra do homem, e haverá um vislumbre da presença de Deus. Além disso, os espíritos ainda argumentaram que, considerando o provérbio que pela obra se reconhece o autor, é só olhar o universo e procurar o seu autor, e o homem somente tem a reconhecer a natureza íntima da criação, que essa obra maravilhosa que nos maravilha a todos, né? Basta a gente aprofundar aí, mergulhar na astronomia, mergulhar na observação do universo, à noite principalmente, quando nós não temos a influência da luz solar, numa noite em que a lua seja nova, por exemplo, não influindo com o seu brilho, e a gente se maravilha com as milhares de estrelas que brilham no infinito, e ainda mais com os equipamentos que hoje, modernamente, nós temos, os telescópios que estão orbitando a Terra e desvendando que nós já sabemos que temos 2 trilhões de galáxias. Olha que maravilha! 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia dessa pode conter 600, 800, até 1 bilhão de planetas. Aliás, 1 trilhão, 600 milhões, 800 milhões, até 1 bilhão de sistemas planetários. E se cada sistema planetário desse ter, como o sistema solar, cerca de 10 planetas, então se multiplica aí aos trilhões também de planetas. Então, essa questão, só por essa obra que funciona dentro de leis cientificamente provadas, né? Tanto da física tradicional, quanto da física einsteiniana, a física, depois que surgiu a física quântica e tudo mais, todos os avanços da astrofísica moderna mostram o que tudo isso é coordenado e submetido a leis muito claras, muito distintas, e que os homens, com o avanço da ciência terrestre, vão apenas deslumbrando mais um pouco, ou levantando o véu a essa verdade que encobre a natureza íntima do Criador. E aí Kardec fala uma coisa muito importante: o homem só pode reconhecer a natureza íntima do Criador, de Deus, quando, pelo seu aperfeiçoamento moral, estiver mais próximo dele. E aí, então, ele será capaz de vê-lo e compreendê-lo.